Eu acho 7 que um milhões. assunto também que é bem interessante a gente abordar, ele é mais pantanoso que a questão da falta de luz que pegou ali a Enel, enfim, né? Que isso, Tô falando até de perder a concessão isso e foi tal. uma história que eu acho que mexeu, né, com todo mundo aqui em São Paulo. Definitivamente, a prefeitura não tem absolutamente nada a ver com essa história, né? Não, a concessão da energia, ela até tive em Brasília há 2 semanas atrás, conversando com o presidente da Câmara dos Deputados, levando uma proposta de mudança da lei. Depois eu fui conversar com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. O que acontece? A legislação que trata da questão da concessão do serviço de energia, ela é federal. Então a concessão é federal, a regulação é federal e a fiscalização é federal. Tanto é que tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, Sim. que é ela que fiscaliza, ela que multa. A Prefeitura de São Paulo não tem nenhum poder de fiscalização. O que a gente fez? A gente ficou aqui vítima da Enel, né, com aquele transtorno em novembro, depois aconteceu de novo agora há 3 semanas aqui no centro, e tem acontecido de forma recorrente em vários pontos da cidade. A gente não tinha o que fazer. O que eu fiz? Eu fiz uma representação contra a Enel lá na Agência Nacional de Energia Elétrica. Então você fez uma representação, você entrou contra a Enel lá no na sistema agência do governo federal. Ok. Pedindo para eles fiscalizar, para romper o contrato. Também no Tribunal de Contas da União Federal. Ótimo. Falando, olha, e eu fui lá pessoalmente conversar com o ministro-presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno, e falar para ele, olha, ministro, a situação que está, você tem poder de, como é federal e é Tribunal de Contas da União, você pode fiscalizar os contratos que existem do governo federal. E entramos com 2 ações judiciais aqui na Justiça em São Paulo contra a Enel. Agora tá essa coisa, eles estão fazendo lá uma fiscalização, não sei o quê. E o que eu fui fazer objetivamente? Apesar da gente ter possivelmente 2 pré-candidatos que são deputados federais e que seriam a praia deles se eles não fizeram, né? Mas aí fui eu e fiz. A gente fez uma minuta de alteração de projeto de lei e levei para o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o deputado Arthur Lira, e falar, olha, é preciso mudar a lei. E o que a gente solicita de mudança na lei? Que nas concessões, quando fizer a modelagem, que as prefeituras possam participar para colocar os interesses das cidades, porque as pessoas vivem nas cidades. Você vê que esse problema todo, ninguém apareceu do governo federal. Era um problema aqui na cidade, né? E que a gente pudesse dar um aval quando fizer um contrato de concessão, que as prefeituras, não só a Prefeitura de São Paulo, a lei vai passar a ser federal, que elas deem um aval e que as prefeituras possam fiscalizar e multar. Você quer ver um negócio bem louco? Um dia desse a gente estava lá na prefeitura. Qual foi o prejuízo que São Paulo teve? Você tem mais ou menos esse cálculo daquela época, daqueles dias que ficou sem luz? A gente não consegue ter esse cálculo, porque o prejuízo foi muito das pessoas, né? É individual, agora, né? É individual, mas isso aí é... Cara, tinha uma pessoa, que é uma conhecida nossa, que ela lá em Parelheiros, lá na barragem, que é lá no fundão de Parelheiros, o que ela tem lá? Criação de tilápia. Então tem aquelas caixas d'água e eles têm que ligar a bomba para oxigenar. Ficaram dias sem energia. E ela me mandou os vídeos falando, pelo amor de Deus, cara, eu vou perder toda a minha tilápia. São pessoas assim que são pobres. Faz aquela criação e tem uma arrecadação de recursos para viver 3, 4, 5 meses. Perdeu toda a tilápia. Né? E quantas pessoas perderam as suas comidas na geladeira? Enfim, não precisa falar aqui que todo mundo viu quais foram os transtornos para tantas e tantas pessoas. Então, a gente ficou refém, agora numa expectativa de que, com essa alteração da legislação federal, evidentemente tem todo aquele processo, né, de pôr em votação, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas da pressão da Prefeitura de São Paulo, do governo do estado, do próprio Tarcísio, dos outros prefeitos, de falar, não dá para essa empresa continuar aqui na cidade. E ela já estava em Goiás. E ela saiu de Goiás, porque o governador lá, o Caiado, já havia... É mesmo? A Enel? A Enel, ela tinha um já contrato de Goiás. E tinha. foi colocada para fora. Vai para fora. O que o Felipe falou é uma boa a gente falar quais são as coisas que você tem controle e não, né? Porque o pessoal fala muito de segurança. Segurança é do governo do estado, mas eu sei que a prefeitura também pode fazer alguma coisa. O que é do governo e o que é do estado e o que é da prefeitura, para o pessoal entender. Aproveitando essa pergunta do Vilela, muita gente perguntando aqui sobre as 500 vagas da cheio da Guarda Civil Metropolitana. Quando que você vai chamar para essas 500 vagas? Vamos lá.
Olha, a Constituição ela fala que a questão da segurança é uma obrigação do Estado, né? Não é dos municípios. Mas lógico, a gente não vai deixar falar assim, não é comigo. Não é por aí que as coisas acontecem, né? Como agora essa questão daí, né? Não, é problema do deputado federal. Nós temos 2 pré-candidatos aqui, deputado federal, que fica falando, fazendo vídeo falando que a culpa é minha, mas eles não fizeram nada para alterar a lei para poder. Então vai eu lá fazer. Então acho que é mais ou menos essa linha. O que a gente tem? Nós temos a Guarda Civil Metropolitana. Hoje nós temos 7.099. Esse dado é de 20 dias atrás. Pode ser que mudou, porque às vezes aposentou, né? Mas o dado de 15, 20 dias atrás, 7.099 guardas civis metropolitanos na cidade. Eu fiz o concurso e no ano passado eu coloquei 1.000 guardas civis metropolitanos e agora esse ano, tem poucas semanas atrás, mais 500. Então eu coloquei 1.500 a mais, chegamos em 7.099. E fizemos um trabalho bastante importante de valorização da nossa guarda civil metropolitana. Eles ganhavam muito pouco. Mandei o projeto para a Câmara e a gente deu um aumento de 74% para os guardas civis metropolitanos no inicial de carreira, que é fundamental. Tem uma atividade especial que eles desenvolvem, está no centro, está cuidando de mananciais, está no canil, tem várias atividades que eles ganhavam um valor a mais de R$150. A gente levou para R$1.700. E a questão de treinamento e de equipamento. Tudo aquilo que era estilingue. Pô, eu tinha um estilingue lá, poderia ter trazido, porque era para trazer um presente inútil. Estilingue, 22. Sei. Tiramos tudo, colocamos Grok, armamento para GCM, estilingue. Treinamento. Estilingue não pode ter estilingue, eu acho. Não, tipo assim, eu tô falando bem antiga, aqueles tipo, negócios tipo garrucha, assim. Então, tira tudo. Hoje a nossa Guarda Civil Metropolitana, se você entrar agora no meu Instagram, eu acabei de fazer uma publicação que a GCM fez uma prisão de um traficante com 1.500 pacotinhos de droga. E tá lá ele com o armamento pesado lá. Então a GCM tem feito um trabalho muito importante junto com a Polícia Militar e junto com a Polícia Civil. Então a gente está fazendo essa ampliação da equipe da GCM. Então eu fiz os 1.500 e agora eu vou chamar mais 500. Só não sei se eu vou chamar agora por conta do período eleitoral, se eu posso até a eleição ou se eu tenho que esperar passar a eleição para poder fazer o chamamento. Mas eu vou chamar mais 500. Porque você tem que pôr na academia e ir preparando, né? Porque você tem que preparar, não é só... Tem que ter carro, tem que ter fardamento, tem que ter armamento, né? Então tem que fazer uma coisa bem organizada. Aí, outra questão fundamental da questão de segurança, que é a questão da tecnologia. Isso que eu falei, a gente está colocando 20 mil câmeras na cidade. Nós estamos fazendo um investimento milionário para poder ter essas câmeras com alta tecnologia, com reconhecimento facial. E está no período experimental. Outro dia saiu só para o pessoal ter uma ideia, outro dia saiu uma reportagem na Record de uma senhora que estava desaparecida. Ela veio, se não me engano, de Manaus. Bom, veio de longe. E aí, a moça, olha, se você vê essa senhora, tal, blá, a gente pegou e aquela foto jogamos no nosso sistema. Achamos a mulher, estava no terminal de ônibus. Enviamos uma viatura da GCM, né? E aí pegamos ali as informações com ela e chamamos os familiares. Aí foi aquela alegria, tal. Depois a Record até fez a matéria, porque achou aquela senhora voltando para sua família. Então a gente vai ter, com esse sistema de câmera, identificar pessoas que estão desaparecidas, né, estupradores que estão foragidos, matadores, ladrões, porque a gente precisa ter um rigor muito grande com a questão da segurança. Então a cidade vai dar a sua contribuição nesse ponto. E tem mais um item da segurança, além da zeladoria, né, cidade iluminada, aquela coisa toda, mas tem um item importante que é a operação delegada. O que é isso? Os policiais militares, eles têm um período de trabalho, né, oficial, e a maioria deles faz um bico, faz uma hora extra, vamos dizer assim. Trabalha para um mercado, trabalha numa farmácia, trabalha em, sei lá, isso é comum, segurança para alguém. A gente tem a operação delegada, onde a prefeitura paga para o policial militar trabalhar, só que aí fardado, armado, como se estivesse na ativa. A gente tinha um convênio para 1.500 policiais militares, só que só tinham 400 trabalhando, porque o valor não era atrativo, era muito baixo. Então, tinha um convênio com o Estado para eles trabalhar, mas ninguém ia. O que eu fiz? Fizemos um outro convênio com o Estado, elevei esse convênio para 2.400 vagas e aumentei o valor do pagamento e hoje eu tenho 2.400 policiais militares trabalhando. Então a gente dá uma contribuição também para o governo do Estado, para a Polícia Militar, aonde eles têm o efetivo deles
e tem esse efetivo que está trabalhando, fazendo a sua hora extra, fardado, normal, você nem dá para saber que é da prefeitura, ele está normal trabalhando. E é a prefeitura que está remunerando. A gente gasta aí mais de 25 milhões por mês com esse pagamento, com mais policiais militares trabalhando. Então tem todas essas ações que a prefeitura está fazendo, né? De você ter. E tem algo, Vilela, que eu acho assim que também ajuda muito, que é essa questão da economia, como a gente falou no começo. Então você tem muitas empresas, gera oportunidade de emprego e renda, se ajuda a diminuir, inclusive, também essa questão da criminalidade, porque as pessoas têm oportunidade, você, né, acaba ajudando com que as pessoas possam seguir um caminho, não se desvirtuar. Tem muito da questão também da índole da pessoa, mas também às vezes a pessoa acaba ali sem oportunidade e acaba fazendo uma besteira.